o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área oficial e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão de hoje tem como temas titulares 1. O 11, digamos consensual ou não. 2. Segunda parte de alto nível. 3. MVP, houve. Como temas excelentes, Lamas e os comentários da Sport TV. Prata e o treinador adjunto do Marselha. Pis e a pivô do CMTV. E depois de muitos jogos contra os Lagartos e perdermos em penaltis, conseguimos baixar o nível exibicional nestes clássicos, mas finalmente resgatar os 3 pontos em Alvalade, 11 anos depois. Vamos então ao rescaldo do jogo de ontem. Vamos começar aqui primeiro com umas declarações do Mister, para depois introduzir o tema inicial. Eu penso que, não por estar a jogar mal, mas penso que mudando ali uma outra peça aos 20 minutos da segunda parte, nomeadamente com a entrada do Luís Dias e passando o Otávio para o colo central, mudando o Marega para a direita, eu acho que foi essa a chave do jogo. Volto a repetir, não pela má prestação do Nakajima, mas estávamos a sofrer, estavam a sair com muita facilidade para chegar aos corredores laterais para criarem situações de finalização. A partir desse momento fizemos não só o golo, como criámos mais 3 ou 4 ocasiões claras para ampliar a vantagem, onde eu penso que seria injusto por aquilo que o Sporting fez. O 11 não foi muito diferente daquilo que tínhamos perspectivado no último podcast. Contudo, Conceição refere que a chave do jogo teve na substituição de Choia. Pis, qual a tua leitura? Em que é que ficamos? Concordo plenamente com o Sérgio. Forever. Não. É claro que eu agora estava a confirmar se durante o jogo eu tinha avançado com esta substituição, porque quando eu estava a ver o Luís Dias entrar, nós já estávamos a avançar isto como ao caso, já estávamos a avançar no jogo, mas quando eu vi o Luís Dias para entrar, eu tinha perguntado Danilo ou Uribe? Porque pensei que íamos dar tudo, porque qualquer resultado que não fosse a vitória no derby, para mim o campeonato estava entregue. Mesmo assim, com os favores todos que nós vimos aqui, já é preciso ser um crente desgraçado. Com um empate ou uma derrota, era para entregar já o título aos meninos. E portanto eu pensei que nós íamos logo arriscar. Mas deixei outras alternativas e passava essencialmente ou Nakajima ou Soares, na altura. Ou Nakajima ou Soares. É claro que no Nakajima, eu a ver o jogo, e desde já aviso que eu estava a ver o jogo sem qualquer tipo de comentários, só estava a ouvir com som ambiente. Seguindo os conselhos aqui do podcast. Seguindo os conselhos do podcast. Mas sabes que às vezes tem uns comentários também podem deturpar a ideia, mas também às vezes também podem ajudar. Também é uma verdade seja dita. Mas estava a ouvir sem comentários nenhuns e às vezes sabes que pode falhar ali alguma incidência do jogo, alguém que esteja a mancar, ou alguém que tenha pedido a sugestão de uma pessoa não pode reparar e eles podem ajudar. Mas eu olhava para o jogo do Nakajima, um jogo que ele pressionou como ninguém, fez recuperações de bola, ia a um lado e a outro, e já estava a haver um certo desgaste nele. Não estava a levar para o que o Conceição disse na leitura que ele fez, mas que também é interessante e que eu entendo também, e que eu também percebo. Porque, de facto, eles estão a atacar muito pelas laterais e era uma situação que o Otávio não estava a conseguir lidar bem. Não estava a conseguir lidar bem tanto na primeira parte, mesmo na segunda, não estava a conseguir tapar bem as subidas do Acunha. E o Marega, nesse aspecto, é muito melhor. Foi muito melhor. E acaba por ser essa alteração, não só com a entrada do Dias, que entrou muito bem, mas também essa e essa alteração que acaba por ajudar. Mas eu estava vendo uma perspectiva muito mais de desgaste, cansaço, Nakajima, e ele viu noutra perspectiva, e acho que foi isso que acabou por mudar. Agora, relativamente ao 11, e se calhar voltando aqui ao... Sim, a questão que se coloca é exatamente se essa alteração devia ser a maneira como devíamos ter entrado, não é? Mas nós falamos nisso, porque então tens muitas alternativas, tens muitas formas de encarar o jogo. E nós falamos até na perspectiva mais agressiva, que era manter o 11 e era só meter dois artistas, ou melhor, só um médio de características defensivas, ou o Uribe ou Danilo. Eu estou a dizer para comentares porque o Lamas disse, nós acertamos mais ou menos, mas não, eu acertei. E não jogamos nada. Não jogamos nada, por isso. Eu sou um asno.
Não, mas uma coisa que é importante dizer antes, Não vais falar do antes Soares, de continuar. Não, eu pus este 11 e dei a alternativa de pôr. Olha, mas se puseste mesmo, é que o pessoal vai ao episódio anterior confirmar. Tens a certeza? Ele está confiante, é que o pessoal não vai ouvir o episódio anterior. Primeiro, não é o episódio anterior, há 2 episódios. E eu fui ver, que é para não passar vergonha. Fui ver, não, fui ouvir. Mas eu disse 2 coisas, eu disse 2 variantes. Uma delas era exatamente igual, como entrou. O 11, mas não a disposição, porque eu na altura O Marega na esquerda, então. punha o Nakajima na esquerda e o Otávio no meio. Por isso é que perguntei, porque a questão de pôr o Otávio no meio era uma maneira de equilibrar um bocadinho, porque o Sporting quase só tem médios. Pá, aquilo não tem extremos. Não... Mas acaba... o jogo foi muito engraçado nesse aspecto, porque isto de nós falarmos antes do tempo é fantástico. Nós não sei se vocês repararam, ou repararam de certeza, mas não sei se lembram mesmo do nosso grupo, nós estávamos a ganhar 1-0 e a meio da primeira parte, a meio não, logo no início já estão a dizer Marega na esquerda, muito bem visto pelo Conceição. E ao intervalo também já estavam a dizer, epá, o Soares é 0. É 0. Já devia ter saído e não sei o quê. Podes dizer quem disse? Não, foi vários, não foste só tu. Não, e acaba por ser muito engraçado esse jogo neste aspecto. E vocês sabem, vocês já me vão conhecendo, não é? E eu quero lá saber como é que ganhamos. É claro que eu sinto, se me perguntarem a mim, queres ganhar com como é que se diz agora? Artística. Com nota artística, com ir ao Coliseu, quero. Isso está no top. Vamos por tops. Hã? Como é que diz outro? Top 5 em 10 ou qualquer coisa? Primeiro, jogar muito bem, ganhar. Segundo, jogar mal e ganhar. Eu até posso acrescentar se for com um penalti gamado, com a mão e tudo, mas ganhar. Agora está mais na moda com o VAR. Com o VAR, sim, qualquer coisa, mas ganhar. Agora depois vamos, que se nós preferimos jogar bem, claro, vamos discutir isso. Agora ver como eu vi tanta gente revoltada e até triste com a exibição. Eu quero lá saber, dos 3 pontos estão deste lado. Agora vamos ver. Agora tem no Moreira. Eu lembro-me, isto para não fugir muito ao assunto, eu lembro-me com o Vítor Pereira, nós tivemos tantos jogos que era de bradar, era de levar as mãos à cabeça, com uma seca brutal, um monte de jogos a ganhar pela margem mínima. E caralho, alguém se lembra disso agora? Nós não lembramos é de Kelvin, foi bicampeão, olha, grande treinador, acabou. Perdeu um jogo em 2 anos, fantástico. E no estádio era assobiado. No estádio era assobiado. E nós estamos todos revoltados, num campo em que nós íamos ganhar há 11 anos, num jogo importantíssimo, porque bastava um empate ou uma derrota e tu arrumavas. Acabou, um empate ou uma derrota, e vejo o pessoal revoltado por termos ganho, mas sem nota artística. Que maravilha. Nós realmente somos parece que estamos mesmo habituados aqui aos espetáculos do melhor. Nem o Vítor Pereira foi lá ganhar, nem o Vilas Boas foi lá ganhar. Portanto, naquele ano incrível, pronto. Mas eu, voltando a centrar um pegando tu aí no 11. E pegando, deixa-me só dar aí uma intro mais um tópicozinho. Ele na conferência de antevisão, o Sérgio até falou na questão do ajustar o 11, até comparar a equipa a um carro de Fórmula 1, que é preciso mudar os pneus, se mais secos ou se tiver tempo molhado e não sei o que mais. Achas que aquilo que tenho lido, algo do género, é a inclusão do médio mais defensivo seria obrigatório neste jogo, mas muita gente veio criticar a questão de Danilo. Isso é o totobola no fim do jogo, porque antes do jogo era inevitável. Não, é a questão e nós falamos sobre isso aqui, que até falei eu, que é que Sporting iríamos esperar, e a ideia é que se eles esperavam um Sporting forte, se calhar o meio campo com Otávio e Uribe e depois com Nakajima à frente, se calhar íamos ter dificuldades na mesma. Acho eu. Também lá está, em exercício de total especulação. Eu achei avisado ele tentar meter o Danilo e o Uribe e depois um médio. Achei que neste caso foi Nakajima.
Se calhar preferia que fosse o Otávio, o outro médio, e não o Nakajima, mas nem isso correu mal, porque o Nakajima jogou bem até sair, julgo eu. Não sei se concordam. Claro. Sim. Pronto. Em muitos casos, O que destaque correu da mal primeira é que por parte. acaso os dois médios que ele meteu, por acaso o Danilo e o Uribe não jogaram grande coisa, sobretudo na primeira parte. Mas eu acho que em termos do 11 inicial eu fiquei contente. Dizia, porque juntou, não mudou o esquema, ao contrário do que já vi dito, não mudou o esquema, 4-2-3-1, igual, não é? Marega na esquerda, Otávio na direita, Nakajima no meio, um ponta de lança. Pronto, igualzinho aos outros jogos, ao tal jogo com o Tondela. Agora, a tal revolução no nosso futebol, não sei o quê. Mas trocou os jogadores e isso, como é óbvio, muda a equipa. Não tiveste tanta criatividade na fase de construção. Mas lá está. Sim, é uma frase ótima e bonita. Mas, mas eu percebo a ideia, mas não funcionou. E porquê que não funcionou? Eu acho que não funcionou porque nós marcamos na primeira vez que lá fomos. Claro. E depois não tivemos a capacidade que tivemos na Luz. Que também foi um jogo em que também marcamos cedo e fizemos exatamente o mesmo recurso. Muita cautela na posse de bola, muito pouco risco no passe. Se for preciso, mete no Marquezine e o Marquezine que arrisque, mas que arrisque para longe. Não é? O problema é que o Marquezine, do nada, também de tantas bolas que teve, falhou uma, não é? E isso... Uma? Não, antes já tinha feito uma... Mais ou menos. Já tinha feito uma má. Pronto, Mas prefiro que ele meta na bancada do que faça aquilo. Sim. Mas a questão é que nós acabamos por ser apanhados numa das estratégias que melhor correu na Luz. Que é a estratégia de muita segurança, muito controle de jogo, mas muita segurança na posse de bola, risco mínimo possível. Só que correu pior porquê? Porque os médios deram-se pouco ao jogo. Eu acho que o que correu pior nem foi a tática do Conceição, nem foi as substituições. Acho que foi a própria agressividade da equipa. Não gostei. E já vamos falar sobre aquela avalanche do Sporting na segunda parte. É uma avalanche muito motivada também pelo coração. E há uma jogada em que se calhar aquela jogada mais perigosa do Vieto, que ele remata de esquerda e passa a arrasar. Nessa jogada há um jogador que lhe passa a bola, ganha 2 ressaltos, um ao Corona e outro ao Mabemba. E mesmo ele, quando faz aquela cueca ao Marcano, também ganha outro ressalto. Antes do remate do Bruno Fernandes, o Acunha na linha ganha outro ressalto. Pá, isso não é sorte. Não é sorte. É agressividade. É agressividade. Mesmo a forma como o Sporting pressionou a nossa saída, o Benfica tentou fazer aquilo. E o jogador estava mais ou menos na mesma posição. Só que depois, quando a bola saía do Marquezine, a disputa da bola com o tipo que recebia a bola era muito mais intensa do parte do Sporting, e muitas vezes ou perdemos essa bola ou é falta. O Nakajima fartou-se de apanhar nessas circunstâncias, quando tentava rodar, apanhava. Foi mais um dado estatístico em que o Sport é mais forte. O quê? Qual? As faltas cometidas. Sim. Bateram muito, mas bateram bem. Sim, é isso, faz parte. Eu acho que foi por aí. Foi mais que tática, foi uma questão de temos menos agressividade. E isso preocupa-me, porque o jogo era muito importante. E se calhar é o que eu tiro mais de jogo. Mas falando do 11 inicial, acho que correu bem, mas as apostas do Sérgio para trazer mais, lá está, agressividade ao jogo, quer o Uribe e o Danilo, não resultaram por más exibições desses dois na primeira parte. Eu sei que o Uribe foi crescendo um bocadinho e depois acabou por reparar muitas bolas no final, mas também, se formos ver a estatística, foi o jogador mais vezes ultrapassado do Porto, foi para aí umas 5 ou 6 vezes ultrapassado. Portanto, ele mais na vista no final, porque ele continuava com uma pedalada grande comparada com os outros. Sim. Mas mesmo o Danilo na segunda parte já começou a fazer umas arrancadas. Aliás, nós ganhamos o canto porque é uma falta. O Balassi traça por trás do Danilo, que já estava na cabeça da área para passar a bola. Mas sim. Dumbiá. Sim, o Dumbiá, confundi. E depois desse lance é que resulta o canto que dá o golo. Portanto,
também é um bocado dizer que o canto cai do céu. Mas acho que é um bocado como tu dizes. Também o facto de termos marcado logo também. E tu comparaste que tínhamos marcado como na Luz, mas não, nós aqui marcámos para aí aos 5 minutos, na Luz ainda foi para aí aos 25. Se Ainda calhar é uma diferença grande. Mas tu depois. Porque aí entras mesmo a ganhar. Tinhas o Otávio muito encostado à linha e só o Nakajima é que estava a conseguir entrar no jogo. O Otávio não conseguiu. E só o Nakajima e o Corona é que estavam a conseguir jogar. O Marega. E lá está. Se um gajo sabia que marcava aos 5 minutos, se calhar depois tinha um bocadinho mais de criatividade para depois controlar o jogo. Para ter mais posse. E tudo mais. E o Danilo e o Uribe tiveram mal nessa primeira parte, não conseguiram dar as soluções à equipa que precisava para... Porque se calhar a melhor maneira de aproveitar o estado emocional do Sporting, que é um estado emocional que é capaz daquele arranque de segunda parte, mas também é capaz de entrar em depressão completa depois de sofrer golo, não conseguimos aproveitar. Sim. Não conseguimos aproveitar porque a forma como preparamos o jogo se calhar não foi para marcar logo, e isso é estranho porque nós devíamos estar preparados para isso, não é? Somos uma equipa grande. Vamos então para a segunda parte, se calhar vais continuar aí com o pedal todo. Vou meter aqui um som do teu amigo Tiquinho, vamos ouvir a flash interview dele. Feliz pelos 3 gols, pelos 3 pontos, desculpa. Acho que a gente fez um primeiro tempo bom e depois relaxamos um pouco, mas acho que a segunda parte que o Futebol Clube do Porto fez foi de alto nível, no meu modo de ver, e eu acho que saímos felizes com os 3 pontos. Prata, concordas com as palavras de Soares? Achas que fizemos uma segunda parte de alto nível, como ele diz, ou achas que o brasileiro exagerou, tal como Manuel Fernandes, que ontem na SIC considerou o melhor ponta de lança da atualidade a jogar no futebol português? Ou se calhar não exagerou, estou curiosíssimo para saber a tua opinião sobre esse ponta de lança do Sporting e da CUF. O Manuel Fernandes foi um bom jogador, não foi? Não é bem do nosso tempo. Sim. Ainda apanhámos um bocadinho. Ele no Setúbal ainda. Pois, não sei. Exato. Fala para ele. Ele jogou no Setúbal. É verdade. O Setúbal tinha uma equipa para aí em 87 e 88, era só craques. Não sei. Eurico, Jaime Pacheco. Só me lembro de Aquini. Isso já é mais não sei o que é que se passa com ele. Não, discordo. Não é sequer o melhor avançado do Porto. Mas tudo bem. Pronto, quanto ao... À segunda parte. A segunda parte de alto nível. O Soares deve ter começado a contar a partir do gol dele. Não é? Porque antes disso... é aquela lógica do treinador do Belenenses, não é? Se um gajo for contabilizar as oportunidades falhadas, aquilo depois na segunda parte merecemos ganhar o jogo, não é? Tivemos várias seguidas. Assim equilibrado. Não, pronto, vamos esquecer o treinador do Belenenses, que ele deve estar quase a ser despedido. Mas a segunda parte é um bocado estranha porque há ali encerra ali uma... Estavas a falar que íamos falar da Avalanche de Sporting, e agora? A Avalanche de Sporting começa com uma cena lançada para dentro do campo e o Vieta aproveita aquela luz e entra por ali e manda ao poste. E o bombeiro, o bombeiro entrar a limpar aquilo. Siga! Costuma dizer para se afastar da luz, mas ele foi em direção. Não tem medo. A questão que se coloca é... Eu acho que isto da Avalanche de Sporting é um bocadinho exagerado. E podem dizer que sou um asno e tudo mais, mas porquê? Eu acho que naquela altura, se nós tivéssemos os nossos avançados, por exemplo, se o Dias estivesse em campo nessa altura, por exemplo, acho que poderíamos ter aproveitado melhor o facto do jogo estar um bocado partido. Porque deu uma ideia que nós, nessa altura, estávamos a conseguir ser perigosos do lado de lá e o Sporting. Mas faltava aquele último toque, faltava aquela... houve pelo menos 2 cruzamentos do Alex em que o Soares não acreditou, nem apareceu por lá. Nem apareceu por lá.
Houve aquele lance do Nakajima em que ele passa por 3 e depois escorrega dentro da área quando já está numa zona muito perigosa. Ou é penalti do Coates? Não estou a brincar. Eu estou aberto a todas as opiniões. Estou numa fase woke. Mas há um lance em que o Otávio fica de frente para o jogo e consegue meter o Marega. Ia ser um golo parecido ao que marcamos marcamos que o Marega passa para o Soares. Não, passa para o Aboubakar em Basileia. E entra mais ou menos na mesma zona e depois cruza de pé esquerdo. Sim. E o Soares Eu está até pensei que o Otávio ia chutar e depois ele faz o passo para dentro. Mas vocês quiseram mesmo dizer Basileia ou... Desculpa. ou... Não, Young Boys. Young Boys, ok. E Basileia. Mas... Vocês não, Prato. Como concordaste? Não, estava a concordar no lance. No Otávio ir chutar e jogar para a coisa. Há um livro do Alex ok. que o Marcano cabeceia sozinho, só que cabeceia para o meio da baliza. Isto tudo aconteceu no meio da avalanche. Tu vais a fazer o trabalho de casa, tu, mas... Estou aqui a apontar, eu estava a ver se conseguia fazer com que os ouvintes pensassem que eu estava a dizer isto tudo de cabeça, mas não, estou a olhar aqui para uma cábula. Tu vais a ver a segunda parte outra vez? Opa, porque pronto, ontem... É que nisso o resumo inclina muito, não é? Mostra só os lances É isso, ontem as miúdas foram dormir e o início da segunda parte vi com um bocadinho menos de atenção porque a minha filha estava a fazer coisas e partir merdas e pronto, eu estava com medo que ela se magoasse, mas mesmo assim olhei com mais atenção para o jogo que para ela. A questão que eu estava a pensar, opa, eu tinha a ideia que o jogo estava partido, parada e resposta e não sei o quê, mas na verdade tu vais ver e no resumo, e bem, não é? Às vezes os resumos são enviesados, no resumo e bem aparecem 5 oportunidades do gol do Sporting, e bem... Mas sim, são mais... Claro, e são remates, mas nessa altura nós também deveríamos ter tido oportunidades. Porque o Sporting estava ofensivamente estava bem, mas nós também estávamos. Eu dava a ideia que foi uma altura em que os ataques se superiorizaram às defesas. E, portanto, por isso é que eu digo que sim, percebo que digam e percebo que qualquer Sportingista diga que mereceu ganhar o jogo e acho que sim, as oportunidades são oportunidades e se nós somos nabos e não conseguimos transformar jogadas na área em remates é ineficiência nossa e já falamos imenso disso aqui. Mas acho que nessa altura o jogo estava muito dividido e outra coisa que eu não concordo é que, e aí já não concordo com o Sérgio, é que o jogo mudou porque o Otávio foi para o meio e entrou o Dias e não sei o quê. Eu acho que o Sporting estourou por si próprio. Eu acho que, nomeadamente por causa da pressão intensa que fez na primeira parte sobre o Porto e sobretudo estourou emocionalmente porque estava-lhe a acontecer o que nos aconteceu no Feyenoord e em que estávamos a perceber que se estivéssemos lá não sei quanto tempo que a bola não ia entrar. E isso é um fator emocional é importante. Mas o golo depois é um rombo, não é? E ainda por cima, mas não se notou porquê? Porque nós acabamos, tal como aconteceu na primeira parte, em que parecia que nós íamos dominar, mas marcamos aos 5 minutos, não sabemos se realmente a tática do Sérgio ia realmente impor-se. Nós, quando começamos a pegar no jogo e a subir no jogo na segunda parte, marcamos logo. E por isso, e a partir daí o Sporting desmoronou-se completamente, não deu para ver, e eu acho que não foi porque o Porto já estava a emergir no jogo e se calhar não foi pelo Otávio ir para o meio, mas foi simplesmente por refrescarmos o Nakajima, que de facto já estava a ficar cansado, e acho que não foi porque eu acho que o Nakajima estava a ser dos melhores e portanto eu acho que ele nem deveria dizer isso assim, porque parece que o Nakajima não fez bem o seu papel. Ele fez questão de frisar que o Nakajima estava a fazer um bom jogo. Sim, mas ele disse depois, mas acho que acho que a equipa já estava a subir. E acho que mesmo com o Nakajima, se calhar mais 5 minutos em campo, se calhar ainda marcávamos na mesma. E passar a palavra, mas tipo, estamos aqui a falar que na primeira parte, ok, nós não criamos muitas oportunidades, mas o que é certo é que o Sporting aparece lá aos 45 minutos, ou muito perto disso, e faz o gol, naquele momento em que se vai para o balneário, em que é um momento importante no jogo, e em que também, se calhar, faz com que
se calhar nós esperávamos que o Porto entrasse para matar, mas se calhar também abalou ali e o Sporting, por seu turno, também teve ali um aspecto psicológico de vamos para cima deles agora, que se calhar, não sei. Mas aquele momento no final da primeira parte também penso que é importante. E isto que o Prato estava a dizer, o que é que tu achas? O que ele refere principalmente é a questão do Marega na direita, isso é, o Marega marcou o golo na esquerda, mas de facto acho que rende muito mais na direita, muito mais, por tudo. Mesmo na questão defensiva, acho que ele que é melhor na transição defensiva na direita. E depois o Otávio no meio. Não, mas aí o gol do Sporting a mim matou-me porque passei o intervalo doente, Claro. principalmente pela importância que o jogo tinha e tu ofereces um gol. E a sensação era de que se devíamos ter marcado o segundo ou o terceiro, já devíamos ter marcado esta merda. Ter resolvido logo. Posso só lançar mais uma coisa que não concordo com a opinião generalizada? Tu achaste que o Porto tremeu depois de ser o Pepe? Não me pareceu isso. Pronto, Por acaso, eu também não. A primeira parte pareceu uma... não, a primeira parte nem há lances assim de perigo. Muito morna. Há um lance do Coates que estava encavalitado. Sim, mas não houve assim. Por acaso, E ao lance de Shoya. mas há uma pergunta que eles até referem por causa, até a questionar os testes de condição por causa disso do Pepe, porque os lances apareceram todos entre o lado direito, entre a defesa direito e o central do lado direito, entre Mbemba e Corona, nesses lances. Mas isso, para mim, acontece muito mais. Porque o Acunha teve muito forte. Exatamente, pela subida do... Por isso é que estava a dizer a questão do Marega. E o Vieto nessa posição também, entre o Acunha Claro. vir para dentro. Eles imitaram, a tática de Sporting foi um bocadinho a puxar um bocado ao que nós fazemos, com os extremos a vir para dentro e o Acunha a ir para ali fora e não sei. E o próprio Bruno Fernandes aparecia por aí, portanto era... Mas a ideia do jogo, da segunda parte, é muito mais esta que o Prata estava a transmitir. Era o Porto a querer assumir mais, de subir mais no terreno, mas apanhamos um Sporting muito perigoso no contra-ataque e principalmente tudo pelo lado esquerdo. Tudo pelo lado esquerdo. Então há um lance em que, com a Cunha em que o Otávio fica meio perdido nas covas, porque vai a um, depois vem ao meio, depois tenta-se apanhar a subida, fica ali em contrapé. E eu até acho... o Luís Felipe, depois que ele tenta antecipa só Mbemba, e eu até acho que depois aí até tanto o Danilo como o Oribe, aí são zonas centrais, acabam por ficar até um bocadinho, se calhar até um bocado desligados do jogo, até acaba por ser ingrato para eles, porque o jogo até nem estava a decorrer muito ali pelo meio. Nem se pode dizer que eles perderam ali muitos lances ali no meio, ou perderam a luta do meio campo, algo do género, porque o jogo estava a ser desenrolado pelas alas. Uhum. E pelas alas, nós é que aí estamos a não ser tão fortes nesse aspecto. E quando o Marega passa para a direita, aí, pode ter sido coincidência ou não, ou pode ter sido também o que o Prata vai dizer, se calhar a questão física foi à vida, eles deixaram também de criar esse perigo. Mas lá está, é tudo muito rápido, porque a substituição é para aí aos 62, 63, talvez por aí, e tu passado 7, 8 minutos, máximo 10, fazes o golo. E logo a seguir tens uma oportunidade, para matar de vez com aquilo, logo a seguir. E nós esperávamos 3 ou 4. Mas não, nós depois podemos estar 3 ou 4, mas aí já compreendo que já fosse um bocado no desespero. Está bem, mas já não vinha esta lenga-lenga toda que estamos a levar. Se o Porto faz assim mesmo... Não, se aí faz o 3-1... Se faz o 3-1 já nem falava que o Sport tinha sido um massacre. Claro, aí 3-1, acabava. Isto por acaso era outra coisa que eu tinha... Era uma coisa que eu apontei para dizer. O quê? Mas vou fingir que vai ser espontâneo. Que é... Nós, vamos ver, da forma como decorreu o jogo, é perfeito para o Porto. Primeiro, 3 pontos. Certo. Mais importante. Levantar a moralzita do Sporting para o jogo daqui a 15 dias. Sim, bom, todos dizer que fizeram um grande jogo. Sim. Quem diria que o Sporting era capaz de bater o pé a um dos dois da frente? Sim. Quem diria antes deste jogo? Exato. Levantar a moral dos meninos e, portanto, acho que correu tudo bem. Não ia dizer 3. Eu estava a contar 1, 2, pois normalmente costuma ser 3 e pronto. E comerem da mesma moeda que nós vamos comer nestes últimos anos. Pois é, foi mal ensaiado isto. É verdade, é o karma. E por acaso o karma é engraçado de duas maneiras, que é o facto de eles supostamente jogarem melhor, e acho que sim, jogaram melhor, tiveram... Surpreenderam, pelo menos. Futebol são golos e eles tiveram muitas oportunidades de golo e por aí acho que sim. Mas por ser gol é que ganhamos. Mas eu continuo... Mas assim, nós ganhamos de uma maneira
raramente ganhamos, que é ser mais eficaz que o adversário. Normalmente és tu o dominador, não é? És tu que tens que ter mais iniciativa. Sim, mas nós temos sempre problemas de eficácia e neste jogo Não tivemos, porque não tivemos até ao golo, não é? Depois, não. sim, e depois não tivemos... Mas o Marega não chutou, não é? O Marega tentou dominá-la. Não sei. O Marega fez uma recepção orientada para a baliza. Sim, pareceu-me propositado. E é isso. E há outro karma que é, nós ano passado queixamos-nos muito de que o Bruno Fernandes devia ter sido levado o segundo amarelo na primeira parte ainda. Sim. E tivemos um jogador que estava a esforçar-se imenso para ser expulso e não conseguiu. Que foi o Alex Telles. Mas valia ter pedido para sair, se ele estava com vontade. Sim, primeiro aquela ceifada para o primeiro amarelo, que é ridícula. E logo a seguir a tentar agarrar o Bruno Fernandes. Mesmo que aquilo seja 70% de fita do Bruno Fernandes, é por-se a jeito. É por-se a jeito. Depois ainda deu um infeste no Valazzi na segunda parte. Portanto, eles até nisso podem queixar-se como nós nos queixamos no ano passado. Nós no ano passado queixamos, jogamos melhor e não ganhamos. Eles tiveram um gajo expulso. Este ano eles fazem... Agora estás a falar nisso. Mas atenção, que o Carmo ainda não está completamente elevado. Agora é perderem nos penaltis a Taça da Liga. Não, mas agora estás a falar nisso. Nós demos massacre na Taça da Liga e no Jamor. E mesmo lá em Alvalade, não é? Damos massacre, jogamos e tudo, mas não ganhamos. Desta vez não jogamos... Agora estou na dúvida o que é que prefiro. Não é? Estou na dúvida o que é que prefiro. Se calhar prefiro jogar melhor e perder. Se calhar prefiro jogar melhor. Bem, não, mas convém não... Estamos contentes, 3 pontos, muito importantes, preferimos ganhar, preferimos ser eficazes, mas mais do que esta história de dizer o Sérgio mudou outra vez e estava a correr tão bem e o Sérgio mudou, não mudou nada, o Sérgio simplesmente mudou os jogadores na mesma tática e os jogadores que entraram por acaso não tiveram um grande rendimento, sobretudo na primeira parte, mas percebe-se a intenção dele. Não uma pior surpresa. Não acho, E o Sporting provou, como jogou, provou que fazia sentido pôr jogadores com maior vocação defensiva, porque o Sporting causou muito perigo, portanto deu razão ao Sérgio. O que me assustou foi a tal falta de intensidade, os tais lances que eles ganharam na raça, sobretudo. Sim. E sobretudo, quatro dos lances que nós falamos aqui, que são grandes oportunidades de golos, são ganhos na raça e ganhos em ressaltos. Sim. E é uma coisa que nós não podemos permitir a este Porto, porque isso é uma das nossas melhores qualidades, e isso não podemos perder isso, sobretudo num jogo em que sabíamos que tínhamos de dar tudo, porque estava a nossa posição no campeonato ia ficar muito complicada. Não esquece, era para esquecer. Ainda por cima da maneira como o Benfica ganhou em Guimarães. Posso só te roubar 2 minutos antes de passar ao último tema? Sim, vamos lá. Até para mostrar que nem sempre estou de acordo com o Sérgio Conceição e para mostrar o quão medroso eu sou. Porque por causa da terceira substituição. E eu até tive a oportunidade logo de vos mandar a mensagem. Eu jamais meteria, e eu na minha leitura, a ver o jogo conforme estava a ver, e é precisamente no mesmo momento em que o outro mete o Rezé também para mais lá para a frente. Mais um lá para a frente. Mas aí, ok, é a substituição ao mesmo tempo, quando ele chama o Sérgio Oliveira, se calhar não vai adivinhar, o gajo vai meter o Rezé, mas devia supor. Mas é Rezé porque não é por Bolazzi? Mas na altura por acaso é por Bolazzi, mas o que te leva... Vão os dois ao mesmo tempo. Mas o que te leva a pensar é, ele vai meter mais um lá para a frente. Mas o que é que ele faz? Faz troca por troca com o Rezé, mas depois mete lá o Coates. Sim. Pá, eu por mim... Mateu também acho que foi para lá depois. Mas eu não sei. Mas eu por mim, ali justificava-se muito mais. Uma coisa que ele até foi muito criticado. Já não sei qual foi o jogo. Em que ele meteu o Diogo Leite Foi no Basileia. Foi no Basileia. Para mim aquele jogo era para meter Diogo Leite. Aos 88, quando foi? Aos 88. Mas estaria no banco? É que já tinha dado a Mbemba. Acho que estava. Não estava? Íamos estar com 2 centrais? Não sei se estava, não faço ideia. Não sei. Mas agora pensando bem, tipo, o Mbemba já tinha entrado. Como é que vou fazer esta crítica sem ter a certeza disso? Não faz já aí no... Não. Mas para mim era Diogo Leite, para ser pragmático. Para ser pragmático. Se o gajo não tinha o Diogo Leite, então ainda é pior. Só deve ter ido com o central para o banco. Ter preparado este episódio melhor. Não, mas tinha que ir. Tinha que ir.
Vim aqui. Não vai buscar lá. Bem, não interessa. Mas para mim, Mas- só para tu veres, o medroso que eu sou, ali não havia que inventar. Não tinha que inventar. Os gajos iam meter mais linha, mais. Mas podias meter Mais o carne no Danilo, assador. podias meter lá o Danilo no meio da confusão. Não, pá, não sei, mas tendo Diogo Leite, um gajo alto, jogava bem de cabeça e tudo mais. Se não tivesses, podias ter essa percebes? opção. E ali, pá, porque ali não havia que inventar. Era, ponto, bola na frente, era mais um para marcar ali. Por acaso é um bocado. O Sporting estava de tal maneira desequilibrado que acho mais um golo, porque de facto tivemos tantas facilidades. Acho que temos que aumentar também este killer instinct que outras equipas têm, que nestas circunstâncias marcariam de certeza. Vamos então à análise individual. Houve aqui uma pequena paragem no som, portanto devemos ter tido aqui um pequeno erro, mas nada de especial, acho eu. Em quase todos os jornais, não vi todos, mas Tiquinho é o homem mais do Porto. E pelo gol decisivo, o meu voto também vai para ele. E vocês? Prata, certamente que a tua opinião... Isto também está preparado, como se está a perceber, não estou a ler, não é? Prata, certamente a tua opinião será outra. E outros jogadores a destacar? Corona, Teles pelas assistências, Uribe e Otávio pelas recuperações. Por onde é que vais? Quem é que queres dar nota mais? Tiquinho, fica com o MVP ou não? Pode ser. Não estragues tudo, não estragues tudo. E queres falar do ritual vou do dizer festejo? vou dizer o que eu acho. Acho que não. Acho que não. Sim, por favor. Não dava ao Tiquinho, porquê? Porque o Tiquinho faz uma exibição completamente bipolar, não é? A primeira parte é terrível. O Tiquinho não segurou uma bola na primeira parte. Há um lance, vamos definir a primeira parte do Tiquinho, que é o Porto marca um livre rápido, lança em profundidade o Tiquinho sobre a esquerda, que está 1 para 1 com o Coates, começa a engonhar, depois passa para trás para o Teles, colada à linha, sim, e a bola bola sai diretamente para fora. Sim. Pronto, essa foi a primeira parte do Tiquinho. E eu digo mais, se o Sérgio Conceição não tem feito aquela substituição do Pepe, já tivesse gasto essa substituição, Ainda se tens calhar, essa, é que já tinha gasto essa sim, substituição. se calhar ainda mandava o Tiquinho para fora, mas Eu nessa, eu acho que já comentei aqui que a minha filha, o ídolo dela é o Tiquinho, só para comentar nessa, eu completamente passado, eu fogo, caralho, o Tiquinho é uma coisa. E ela vira-se para mim, oh papá, mas ele tentou pelo menos. Eu, exato. não é, o problema é que ele não tentou, é que o Tiquinho percebe mal estas não percebe mal, não é, em geral. Representou a primeira parte de Tiquinho, também um bocado a primeira parte do Porto, que é aquela ideia de estar a controlar o jogo, mas sem criar dano ao adversário, que isso irritou um bocadinho, porque ele tinha a oportunidade de tentar um lance perigoso, não é? E preferiu controlar a bola, vamos deixar acabar a primeira parte, e até podia ter feito de outra maneira, não é? E até acabamos por sofrer o golo até ao final da primeira parte, apesar dessas tentativas de chegar ao final da primeira parte a ganhar. Mas é óbvio que na segunda parte ele é decisivo, não é? E foi como mesmo antes do golo já parecia ter um bocadinho, já estava a conseguir segurar melhor a bola, já... Ele depois até exagerou, mas calcanhar. Sim, depois empolgou. Exagerou nos festejos? Sim. Também insultaste quando ele tirou a camisola? Não, aí não. Mas eu insulto, é porque não é só quando eles demoram a entrar em campo para meter caneleiras. Quando levam amarelos estúpidos também. Se calhar, se eu tentar fazer exibições mais constantes. Há outra coisa importante na suposta avalanche do Sporting. O Corona pareceu claramente limitado. Lá está. Ele estava a mexer na zona da virilha, não sei, quer dizer, nem na virilha, um bocadinho para o lado, eu não sei doutor, se... o Sérgio disse doutor. Pronto. Não, mas pode ser outra coisa, se não tem uma gaita enorme, não faço... Não, mas pelos vistos foi isso, mas lá está, eu não sei se isso foi alertado pelos comentadores. Mas isso no fim, soube-se que ele passou a segunda parte limitada. A própria Não, que o Conceição disse que agora iam avaliar. Perguntou várias vezes como é que ele estava. Mas a própria transmissão mostrou várias vezes a cara de dor dele, sobretudo no início da segunda parte. Mas eu se calhar, para mim, as exibições mais constantes foi a do Corona e do ofensivamente, depois apanhou ali com a Cunha sozinho, teve alguma dificuldade, por isso nunca o escolheria. Mas o gol de Soares, não achas que ele esteve muito bem posicionado, aquele cabeceamento mortífero? Não achas, nem aí dás valor? Há um pormenor importante,
que a bola passou pelo Coates. Isso só pode significar uma coisa, é que o marca não está à beira dele para ajudar na impulsão. Então foi isso. Porque é a única explicação para o Soares cabecear com tanta vontade. O Coates, mais lá está, mais uma oportunidade. São duas oportunidades de Sporting que seriam claramente anuladas pelo VAR, não é? O cabeceamento da primeira parte foi a única coisa que eles fizeram além do golo. E a Barra também completamente encavalitado no eles marcano. também deviam considerar essas situações quando fazem os resumos. Nem deviam ter posto essa do Coates no resumo. A do Pizzi em Guimarães também não deviam ter posto. Não era? Começar a pôr os lances que o VAR não ia anular. Pizzi em Guimarães era difícil não porem, porque senão não podiam pôr o Benfica na área adversária. só o golo. Mas eu acho que eu espero que estes lances depois sejam todos revistos pelo VAR, porque mas lá está. Depois o árbitro não apita, não é? Não tem. Ok, foi para fora, que se lixe, nem preciso de me estar a chatear a marcar a falta, mas são faltas ostensivas, não é? Mas há um jogador que eu gostei enquanto jogou, que foi o Nakajima. Gostei sempre. Sim. Tenderia a dar-lhe a ele, mas posso dar ao Soares porque marcou um golo e foi o golo que valeu. Obrigado. O golo foi mais importante. O golo foi mais importante do jogo, não é? Este golo. Muito bem. Pis, queres pegar na bola? Eu sei que já estiveste aí a conferir o 11 o Conceição o 11 não, o 18. Tu não mete o Diogo Leite no banco. De facto, ele meteu o gajo mais defensivo dos que podia meter. Mas tu vês como isto evolui, porque o Corona a queixar-se, aleijado, e ele como andava no banco não o tira. Foi por isso que eu pensei que o Diogo Leite estava no banco. Isto não meter o Diogo Leite. Isso é outro fator estranho do jogo, é que tipo, o Pepe mal sentiu uma dorzinha, pediu logo para sair e o Corona aguentou a segunda parte. Não sei se foi logo, acho que ele já vinha atrás, depois é que pediu mesmo para o acabou. Então... Se tivéssemos que apostar qualquer coisa, diríamos exatamente ao contrário, não? O Corona claro, o Corona é logo o primeiro. Se vinha de trás, também é capaz, mas aquilo parecia um traumatismozito, não sei, é óbvio que provavelmente não é. Mas também há isso. E depois há queres falar dos... ia passar para ti, para os teus destaques. Marchezinho com os pés, o que é que achaste? É excesso de confiança. Não, o Marquezinho, nós na altura até falamos até nisso tudo. Já o ano passado contra o Benfica também já exageramos nisso, com o Casilhas na altura, também a querer sair a jogar, a colocar o colega numa posição complicada e depois sofremos o golo. E aqui foi um bocado também, ali eles a pressionarem alto, nós tínhamos que lançar a bola ou longe ou bancada, o que fosse. Em compensação, também o Marquezinho já está com tanto estatuto que os jogadores à frente dele, quando vão isolados, já para evitar a mancha que ele faz, colocam tanta bola que mandam para fora. Ou para o posto. Porque foi o mesmo, não foi? O Vieto dos 5 lances, 3 é o Vieto. Que manda um ao posto e para o outro arrasar o posto para fora. Outra coisa, um dos lances do Vieto que remata por cima, é na sequência de um pontapé de bicicleta horrível para cima do Corona, que devia ter sido interrompido por falta. Mais um que não. Portanto, vamos chegar à conclusão que o Sporting só tem para aí 2 oportunidades de golo. Se continuarmos o podcast mais uns minutos. E se fores analisar aqueles ressaltos que estavas a falar, acho que alguns são falta. Claro. É por cima. Não, mas é isso, por acaso, o Marquezinho não pode ter nota positiva, teve um erro, mas lá está. E o meu tantas vezes se exigisse dele, podia acontecer. Eu ainda pensei que estivesse fora de jogo, mas quantos centímetros estavam? Foi 21. 21, ok. Mas os gajos da Sport TV... Quando houver a margem de erro, isso se calhar vai calhar dentro da margem. Que vai ser o meu destaque. Também logo a dizerem que estava claramente fora de jogo e não sei o quê. Mas isto já era um comentário na diagonal. Quem é que disse? Mas quem disse? Os da Sport TV. Estão a dizer que estava fora de jogo? Sim, logo na primeira imagem está fora de jogo. Mas a câmara não está à direita, como é que ele está? Mas eu, pelas sombras do relevado, deve estar. Deve estar em jogo. Outra nota, se calhar destacando negativamente, o Marcano... se calhar vai ser mais cedo o Leite. Bem, acho que vai ser para a semana. Humor de extrema qualidade. Não é isso, não é pelo castigo. Acho que
Opa, Sim, eu tinha dito que eu até achava que era neste são jogo. muitos erros. Por Era exemplo, o primeiro lance da segunda parte vem depois de um péssimo passe do Marcano para o Corona. Depois Sim, mas houve algo. Ai, que coisa feia. E vários maus passos do Marcano, também na primeira parte. Deve ser o jogador com pior índice de passe longo e é o que tenta mais. O Mbemba raramente passa longo, o Pepe também menos. Uma Bema prefere ir a fintar, zigue-zaguear para ali fora. Mas sai melhor, não é? Sim. Acaba por sair melhor. E é óbvio que ele, por exemplo, naqueles lances frontais de cabeça ganhou as bolas todas ao avançado e despeja muito, mas está a cometer muitos erros e se calhar nós temos que ser justos. Se eu estou aqui a dizer que o Soares quando joga mal deve sair, que o Marega também não deve ser indiscutível, claro. também por muito que o Marcano já nos tenha safado este ano várias vezes, acho Sim, que tem que começar a ser discutido, porque ele já está a cometer muitos erros, está a voltar a ser o Marcano é um jogador propenso ao erro. Se ele correr, vamos ver se correr bem na sexta. Sim, é isso. Tirando a palhaçada, eu acho que poderá mesmo ser para ficar firme. É Eu preciso correr bem. já achava que ia ser agora. Mas eu preferia que fosse ao lado do Pepe, quando o miúdo fosse lançado com o Pepe ao lado, mas pronto, vamos ver se a lesão é grave. Agora não adianta, ele já disse o 11. Ou não, já disse a dupla central. É o próximo som. E podemos ir mesmo para esse. Vamos ouvir então o Sérgio a dizer para nós dizermos os 9 próximos jogadores. Vamos lá. Sérgio Conceição, estamos em direto também para a Antena 1, já que elogiou as várias opções que tem para central, mas hoje, o que é um facto é que perdeu por lesão Pepe, Marcano também viu o quinto amarelo, dá-lhe alguma dor de cabeça a probabilidade de ter que ensaiar uma dupla de centrais diferente para o jogo com o Moreirense? Vou fazer isto pela primeira vez. No próximo jogo contra o Moreirense vai jogar o Diogo Leite e o Mbemba. Se não se lesionar durante a semana. Mas vão jogar e tenho confiança total neles para esse jogo importante também e que valem os mesmos 3 pontos, 2, que é em Moreira de Cónegos, para um adversário difícil. Pronto, 2 estão escolhidos. Faltam 9. Se calhar Marchezinho também poderá estar escolhido. Já só faltam 8, será isso? Moreira de Cónegos, vem uma carrada de jogos, mas devemos ir com uma equipa muito similar à que jogamos ainda há a questão do Corona, porque ele disse que ia ser avaliado, poderá dar para descansar aí, e entrar a Manafá, mas íamos passar a palavra. Quem é que quer começar? Queres começar tu, Prata? Ou começas tu, Pires, falaste agora menos? Mais uma vez vai ser muito complicado, não é? Mesmo já dando esta de borla, da dupla de centrais. Mas eu gostava de... ainda por cima o Moreira de Cónegos, temos logo estas 2 saídas, Alvalade E perto de final do campeonato, por acaso. e Moreira, O jogo é com o Super Braga. Calma, deixa esperar este fim de semana para ver se continua a ser Super Braga ou se foi só um fogacho. 3 Que centrais. se ele tirar o curso entretanto, a equipa se calhar pior. Não, e o Soares também joga, não é? Soares também joga, acho que sim. Soares, sim. Soares. Mas o Dias entrou bem, se calhar também merecia. O Danilo, vamos acreditar que ainda está limitado. Não, o Danilo vai dar para encostar. É a minha aposta. Portanto, tu estás Com essa justificação. estás a acreditar em Uribe, Danilo, Uribe, Otávio e Nakajima. Uribe, Otávio, Nakajima, Marega na exatamente. direita, Tiquinho na frente e na esquerda Luís Dias. Aceito isso. Aceito. Eu E Manafá, se calhar. Por causa E Manafá, por causa Eu tenho uma sugestão que é os dois centrais vai ser uma dupla a estrear, não é? É uma dupla a estrear no campeonato, não é? E se calhar não seria o meio campo com Otávio e Uribe, se calhar era um bocadinho arriscado. Sim. Talvez Otávio e Danilo seja menos arriscado para mim, porque o Danilo depois pode auxiliar um bocadinho mais no jogo aéreo e dá-me a ideia que o Moreirense também pode apostar um bocadinho por aí. É bem visto, eles podem querer jogar muito também lá. Se calhar alterava isso, se calhar o Uribe é pelo não me chocava o mesmo 11, porque acho que o mesmo 11 aqui teria rendimento diferente. Se calhar apostava no Otávio no meio e na Nakajima numa ala, que era o que eu apostaria também no Sport. Eu se calhar aqui mantinha o 11. Pode ser. Muito bem.
Vamos então para as notas finais. Eu vou meter aqui também 2 sons aqui para a minha primeira nota, que é outra vez os comentadores de Sport TV. Piada na grande área, ainda o Sporting no remate, com toda a gente a protestar. Há um desvio com o braço, a bola bate no braço de Marega e aí não há qualquer dúvida. Agora resta saber o que é que Jorge Sousa interpretou. Soares, tendo em conta o triunfo do líder do campeonato ontem, antes deste clássico, qualquer resultado que não fosse a vitória para o Futebol Clube do Porto retiraria a equipa da luta pelo título? Pronto, e pus aqui 2 sons do que se ouviu. Primeiro aqui um lance duvidoso na área do Porto, em que o tipo que estava na relva, não é? Disse logo de primeira que era mão, só faltava saber onde é que se tinha sido intencional ou não, quando a bola nem à mão foi, portanto gostei de estar perentório. E este tipo também, que pus o som logo a seguir, faz depois esta pergunta fantástica ao Tiquinho, perguntando o que é que ele acharia, o que é que ele achava se o Porto hoje não tivesse ganho, a pressão do Benfica ontem ter ganho, como é que ele via essa situação. Algo completamente estúpido, não é? Porque o jogo tinha acabado, o Porto tinha ganho e estávamos a falar de uma situação hipotética e se o Porto não tivesse ganhado, ou seja, é como nós aqui às vezes no podcast escrevemos aqui algumas coisas e pronto, já tinha aquela escrito e as coisas não correram bem. E tu sabes o que é que o Soares devia ter respondido? O Soares devia ter dito se a minha avó tivesse rodas. Não podes dar a tua resposta. Não, era que ele devia ter. E se o Benfica não tivesse ganho e nós com esta vitória, meu Deus. A pressão que era. Já viu o que era, meu Deus. Pronto, ou seja, aquilo que eu... Se eu tivesse os pés de José Luís, já viu? Ou do Fábio Silva, ui. E que não rasgavas no homem, foda-se. Não perco uma oportunidade, mas tem funcionado. Isso continua, por favor. E acho que ainda tiveram outra que foi quando o Bruno Fernandes, é a terceira vez que tinha insultado o juiz de linha até dizer chega, não é? Levou finalmente o amarelo e depois eles, mas ele, mesmo tendo razão, como ele tinha, não devia ter feito aquilo, mas algo deste ano. Mesmo tendo razão, como ele tinha. Anda a encarnar muito no Pedro Barbosa, o Bruno Fernandes também. Estávamos a dizer que o Alex que se calhar podia ter sido expulso, mas o Bruno Fernandes também abusa um bocadinho, mais pela boca. Mas pronto. Pronto, Prata, queres-te pegar agora em coisas mais decentes, como o adjunto do Marselha? Conta lá a história. Por acaso ainda dá para ir na box ver. Foi um bocadinho antes do clássico. O Marselha jogou para a taça e foi a penaltis e quando mal acabou o prolongamento apareceu logo focaram a conversa entre o Ricardo Carvalho e o Redes do Marselha e dava a ideia que o Ricardo Carvalho estava-lhe a mostrar um papel, provavelmente com notas sobre o adversário e tudo mais, mas depois, a certa altura, parecia que lhe estava a mostrar sinais ou pôs-se ao lado dele, parecia que estavam a combinar sinais e depois confirmou-se mesmo que realmente ele estava-lhe a dizer os sinais que lhe ia fazer para ele se atirar para um lado ou para o outro. Estava a combinar isso com o guarda-redes e a verdade é que funcionou, que ele defendeu 2 penaltis, os últimos 2 penaltis, adivinhando o lado, e eles festejaram cada vez que havia uma defesa ou cada vez que havia um penalti do adversário, eles focavam o Ricardo Carvalho e ele a festejar e por acaso foi muito engraçado. Pronto, passando um bocadinho para o que nos interessa, que é o Porto. O Porto vai jogar a Taça da Liga ainda este mês. Eu não sei se o Ricardo Carvalho tem disponibilidade para nos vir ajudar neste flagelo que tem sido os penaltis. Eu acho que ele deve-nos alguma coisa, nós formámos-lo como jogador. Mas aquilo era tudo intuição, não é? Porque a equipa adversária, ninguém conhecia aquilo. Mas incrível. O Ricardo Carvalho que disse, este deve ser para ali. Não, porque é impressionante. Porque ter estudado os penaltis daqueles gajos. Era uma equipa de escalões secundários, portanto é incrível e pronto, e faz falta o Ricardo Carvalho pode vir cá dar uma perninha e depois voltar. Quem quiser ver mesmo isso, também se calhar mete só o início do jogo, aqueles 20 segundos, para perceber o que é que o guarda-redes fez para ir aos penaltis, porque ele já devia ter falado com o Ricardo Carvalho antes do jogo começar e então logo aos 20 segundos começou a pensar em ir aos penaltis. Esse lance aos 20 segundos não estava bem estudado.
Muito bem, Pis, para finalizar, ias pegar na CMTV, andas a ver se é CMTV. Ontem tinha um convidado especial, Jorge Jesus, é isso? É a minha desculpa para ter estado a ver CMTV, não é? Por acaso, o pessoal costuma dizer, ainda vejo CMTV, e eu não vejo mesmo porque não me seduz. Mas às vezes quando me é para me divertir, é claro que eu não perco uma boa oportunidade, não é? E então, estando lá o Jorge Jesus, estive atento, até para ver se apanhava aquelas calinadas, estás a ver? Um gajo fica sempre ali atento e tudo mais. E veio a propósito, mas ele por acaso até se portou bem, até foi engraçado, algumas coisas, e até não acho que não houve assim coisas especiais. Mas o que me chamou a atenção, porque desculpe lá, tanto tempo a ver aquela moderadora, aquela locutora, ou o que seja lá, e a pivô está lá todos os dias e sempre com aquelas polémicas, aquelas perguntas estúpidas, que nós depois vemos nas redes sociais, e como é que é possível meterem estas frases e tudo, e ela sempre a alimentar aquilo, é engraçado. E estavam a falar a propósito, o que é que eu descobri, e ainda por cima foi Jorge Jesus que a denunciou, se calhar já toda a gente sabia, menos eu, mas pronto. mas pelo menos foi ele que me informou. E estavam a falar até da Liga dos Campeões, porque o Jorge Jesus tinha dito que é impossível agora uma equipa portuguesa ganhar a Liga dos Campeões. É muito improvável, isso é um do género. Já um treinador ganhar a Libertadores, isso é... basta ir para lá treinar. Agora o Carvalhal, pelos vistos, também vai tentar. O Carvalhal? Porquê? Vi agora a sair de casa que ia para o Bragantino, para o Red Bull. Bom, mas o que é certo é que o Jorge Amaral lá disse que não, atenção, ok, é muito improvável e tal, mas a única equipa portuguesa que realmente pode aspirar ainda a ganhar a Liga dos Campeões com um orçamento reduzido, só se for o Porto, porque ganhou. E Jorge Jesus, ok, está a defender a dama dele e tal, mas realmente o Porto foi campeão, ganhou a Liga dos Campeões recentemente, mas isso aí até o Benfica também ganhou a Liga dos Campeões. E virou-se lá para a locutora e disse, o teu pai foi campeão. E ela disse, o meu pai não, o meu avô. E ele disse, sim, o pai é o José Águas, o avô, o pai é o Rui Águas. E olha-me esta gaja, está aqui, é filha do Rui Águas, neta do José Águas, e está ali com um pivô ali a alimentar polémicas no desporto nacional. E pronto, filha ali das... Mas o maior destaque não foi o pai, foi o avô. Mas já que foi Escusava de ter corrigido o Jorge Jesus. Estragou-lhe mesmo o raciocínio. Mudar de pai para avô, se calhar são uns aninhos a mais, não é? Mas pronto, fiquei surpreendido. Está feito. Para a semana a mais. Ainda é sexta-feira. São os próximos 2 jogos para o campeonato, são na sexta-feira. Horas impróprias em Moreira, pá. Com este friozinho às 9 e tal da noite. E depois o jogo a seguir... Benfica joga primeiro. E depois é às 7 contra o Braga. Não, tens taça primeiro, não é? E por acaso isso é outra coisa engraçada. Jogamos as 2 vezes à sexta-feira e acho que as 2 vezes depois do Benfica. Não antes. O Braga é às 7. O Braga é às 7, o Braga é ao contrário. Ok. Sim, o próximo não. O próximo é às 8h15. Pronto. 9h15, ok, somos os últimos também. Agora na sexta às 9h15 em Moreira. Não era a Liga que dizia que não ia haver jogos muito tarde? Em janeiro, 9h15, muito bom. 6 horas com o Brasil na quarta, esquece. E 7 horas na sexta com o Braga, esquece. Nós estamos com... no final do ano vamos fazer as contas às assistências no Dragão e esta história da Liga Europa vai dar uma machadada de caraças nas assistências. Mas aqui é sempre sextas-feiras, segundas-feiras... Mas aqui foi taça. Foi a taça da Liga. Taça Liga e Taça Portugal. É isso, mas vai baixar muito. Claro, com jogos às 6, meu. É isso, temos dias horríveis e horários horríveis. Ok. Está feito. Depois vemos quando é que aparecemos. Ok. Abraço. Tchau. Abraço. E bater, pode ser o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Madzer. Acho que o Madzer merece o carro, merece